nossa vida é um círculo em si. E dentro desse círculo colocamos o maior, que seriam os mentores. O que hoje nós colocamos como nossos mentores? Porque nós temos mentores em vários lugares, né? Se a gente observar, temos mentores que são nossos professores, nossos tutores. E hoje nós ganhamos em sabedoria 2 mentores que nós colocamos, que é o nosso Moriozan e o Francisco. Uma grande sabedoria, né? E aqui somos nós, ali pequenos, né? Absorvendo isso dele. E nós comentamos sobre a propriedade das plantas, o conhecimento, porque tem que ter sabedoria, porque a planta em si não é só falar o nome dela, mas saber de onde que veio, para que ela serve. Então o conhecimento dela é tudo. Trocas, né, de gerações. Por que troca de gerações? Eu tenho minha mãe que aprendeu com a minha avó uma baita de um xarope maravilhoso, que já pediram para mim já as receitas já. Então, assim, nós não gastamos com medicamentos assim de farmácia, não, é mais natural mesmo. Então, alimentos lá na minha casa, ervas dentro da alimentação da comida em si é feito na minha casa. Então, eu troquei aquele negócio, eu quero coisas mais compradas, não é artificial, não. Nós temos coisas naturais, então vamos utilizar ele para a nossa alimentação, que também é um grande saber. Então é isso, gente. Quero alguém para que possa acrescentar. Endossando as palavras da nossa mentora também, né? Pedindo a ilustração que é dela, tá abaixo. Professora ali. Obrigada. Então, somente endossando as palavras da Kênia, né? A mandala representa o universo, representa, né, todos nós. Os mentores que foram do nosso grupo, que foram as nossas antenas, né? Representando esse conhecimento maior e emanando todo esse conhecimento para a comunidade que está tão ávida, que perdeu ao longo da história essa essência, que é a essência que cura, que nos mantém vivos e que Deus fez perfeitamente gratuito, né? Está ao nosso alcance. Um vasinho eu consigo plantar uma planta que pode me dar uma saúde, que pode me curar, e custa quanto, né? Então, nossa gratidão, porque gratidão pela oportunidade de estar aqui. Nosso trabalho, além do que a Kênia já disse muito bem, foi inclusive ela a nossa, né, que abriu as portas para esse desenho, para nos ajudar a alinhar as ideias. Nós vamos representar o nosso trabalho em 3 pontos. Nós temos uma companheira que vai falar do poder das plantas na proteção espiritual. Vai lá, mãe. Eu vou passar para ela, porque ela... Que é extremamente lindo. Eu acredito muito porque as plantas são mais inteligentes que nós, na verdade. As plantas, na verdade, é o próprio Deus, é o próprio Criador. Planta medicina. Eu vou falar dos outros dois. Gente, eu tô tão emocionada que tô parecendo uma Cris aqui. É professor, né, Cris? Ele é entusiasmo demais. Então, nosso grupo, ele abordou 3 pontos. Eu acredito gozando. 3 pontos. Então, a história da planta. Nós escolhemos uma planta para um dos nossos colegas e vai falar sobre que cada planta tem uma história. Olha que fantástico, gente. Ele vai contar história para nós. Ele vai contar uma história de uma planta. O segundo ponto. O poder das plantas na proteção espiritual, representado pela Leila. A história da planta vai ser representada pelo Michael. E a Kênia ela nos aponta uma fórmula ancestral que, segundo ela falou no nosso grupo, que não tem doença que dá conta. Então, pessoal, gratidão, muito obrigada. Passo a palavra agora para a história da planta, porque nós vamos comentar. 10 minutinhos. Rapidinho já. Deixa a história da planta por último. Então, cita 3 plantas. Não, uma planta só. Só uma planta. Vem aqui pra cá, que eu na câmera não pega. Bom, lá onde eu aprendi, onde nós aprendemos, cada casa tem
as normas, né? Cada casa tem seu jeito de fazer as coisas. Por exemplo, se na minha casa eu faço um chá de erva doce, eu também tenho uma finalidade, na casa da outra pessoa tem outra finalidade. O jeito de se fazer uma casa, de repente, pode se mudar de uma casa para outra, sim. Mas lá na minha religião, lá na nossa casa, o banho de colônia ele é um banho fresco. Ele usa para refrescar quando a pessoa às vezes está com vários pensamentos do dia a dia, cansativo, ou necessitando de uma proteção divina, espiritual, para se acalmar, ficar assim mais, com a energia mais leve, os pensamentos mais tranquilos, mais calmos, falando mais por essa questão, usa-se banho de colônia. E ela tem uma flor muito cheirosa. E tem outra finalidade, que acho que não vem ao caso, mas assim, ela é um banho que refresca. Que ela, mediante a proteção divina, ela refresca, ela usa para acalmar a energia, a pessoa ficar mais tranquila, mais serena. Certo. Eu posso? Pode. Eu também faço um estudo sobre Fala alto. plantas energéticas, né? A função da fitoenergética além de fitoterapia. Então, existe uma parte das plantas que é um coeficiente que quando uma planta é somada o número da energia de uma planta, cada planta tem um determinado número da energia dela. Então, ela somada com outro, fazendo um combo, por exemplo, para curar a depressão, ou a tristeza, ou o medo de seguir para a vida. Então, quando eu faço essa conta da quantidade energética de cada planta, isso já foi comprovado, já foi estudado, e eu faço uma divisão, depois se vocês quiserem eu posso colocar no grupo, né, essa divisão. Se essa divisão der acima de 0,4, aquele composto, aquela receita, ela é própria e ela vai combater, por exemplo, a depressão, ou com a tristeza, ou com a ansiedade, ou com o medo, entendeu? Então, esse coeficiente do somatório da energia das plantas tem que ser acima de 0,4%, tá? E outra coisa que eu queria dizer é que cada planta, nesse coeficiente energético, as plantas atuam nos chakras. Quando a gente fala de fitoenergética, cada planta atua no primeiro chakra, que são os vórtices de energia do corpo, né? Tem planta que atua no sétimo chakra, tem planta que atua em todos os chakras. É por isso que precisa de uma composição certa desse coeficiente de energia para que seja trabalhado todos os chakras, entendeu? E às vezes um chá, você toma ele durante 7 dias, é porque em cada dia ele trabalha um chakra ou um corpo energético. Por isso que precisa de 7 dias. E depois, se esse chá for usado por 14 dias, aquela planta trabalhou o chakra, que é o centro energético, 2 vezes. Entendeu? Por isso que faz o uso da planta alguns dias seguidos, que é um tratamento completo. É isso. E o quinto vou abordar alguns pontos aqui, né? Só ressaltando uma coisa que ele comentou com a gente quando a gente estava discutindo, porque é uma coisa que ele falou que é muito importante. Você saber reconhecer as plantas, né? Da onde vem e para que você consegue usar elas. A gente até teve uma conversa muito interessante sobre isso, porque assim, tem muito falta desse tipo de informação. Você saber reconhecer qual planta que é e quais as propriedades medicinais que ela tem. E aí, nosso amigo aqui, ele também trouxe um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que é o uso do mel, dos produtos derivados de abelha, né? E a gente não precisa se preocupar com a apicultura tradicional, né, que é praticada na Europa. Se você acessar o site da Embrapa, né, você tem um curso gratuito disponível de meliponicultura urbana. O que é a meliponicultura? Cultivo de abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas da região, e é um cultivo que é um manejo que você faz que ele não degrada o meio ambiente, porque as abelhas, elas naturalmente, elas dividem essas colmeias, né? O que você está fazendo é proporcionando um novo lar para aquela nova colmeia.
Então você ajuda, e a gente sabe que a extinção das abelhas é um risco eminente. Mas voltando para a história das plantas, né, que eu como encarregado de estar comentando sobre, quem que já viu Oropronops no quintal? Quem é que conhece? Você sabe por que essa planta tem esse nome? O que acontece? História do Brasil, eles chegaram aqui, né, começaram a construir as cidades, começaram a construir as igrejas, né? E a Oropronops, ela era usada em diversas propriedades, como cercar-viva, por causa do tamanho dos espinhos que aquela planta possui, né? Além de ser uma planta muito bonita, tem um paisagismo envolvido, né? Ela tinha esses espinhos, então ela era usada para proteção cercar-viva, principalmente nas igrejas. E naquela época, as missas eram rezadas em latim, pelos padres, pelos jesuítas e tudo mais. E daí que veio o nome Ora Pro Nobis, que do latim é ore por nós, ou ora por nós. Então foi daí que veio o nome Ora Pro Nobis para a planta, né? Porque tipo, era uma planta que tinha na maioria das igrejas, né? Quando fazia cerquinha lá, plantava o Ora Pro Nobis, crescia, tomava conta, né? Chegava o padre, fazia a missa em latim, e aí daí surgiu o nome da planta. E ela é uma planta muito rica, ela tem cálcio, magnésio, ferro, mas em diversas quantidades de propriedades. Os mentores querem fazer alguma consideração. 5 minutos. Eu queria assim só colocar um depoimento interessante, né, dentro do nosso grupo, e dizer que tipo assim, que para a gente que está hoje numa reunião dessa, já é um trabalho da Fito Cerrado e da UF, a gente tem que agradecer, a gente tem que enaltecer sempre, né, porque eu acho que é importante a gente estar numa universidade hoje falando sobre plantas, especialmente plantas medicinais. A gente tem as plantas que a gente não colocou aqui, mas faz parte desse grupo que é bem maior do que a gente imagina. Porque se pensar que a gente vive num mundo, num planeta, onde existe 350 mil espécies de plantas, tá certo? Há de se pensar o quanto nós somos ignorantes, né? Se existe 350 mil plantas, existe mais de 3 mil espécies comestíveis, quantas plantas eu compro? Então, né? A Fito Cerrado está trazendo para cá uma possibilidade de a gente estar levando isso para o futuro, né? Porque aqui é a universidade, né? Como o professor aqui já disse no começo, mais cedo, isso é importante para a gente. E dizer que especialmente a minha vocação, né, com plantas, primeiro porque eu nasci numa família de 14 irmãos, né? Sobreviveram 12, e desses 2 eu sou o sétimo, né? Quer dizer, eu tive que zelar com a renda de meninos mais novos do que eu. Então, a pobreza era muito grande. Meu pai teve 2 mulheres, naquela época a minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade, arrumou a madrasta e arrumou uma outra para cuidar dos menores, de nós. Quando acontecia as coisas lá, a minha madrasta oficial batia nessa que era índia e ela obrigada a correr com a gente para o mato. Então, desde criança a gente tem esse conhecimento, mais ou menos, né, que veio ser empiricamente com o tempo, com o passar dos anos. E aí eu fui para o seminário e tal, fui estudar, cheguei numa cidade chamada Irati, no Paraná, onde eu tive que, por coincidência do destino, ser tradutor, né, para um grupo de alemães que vinha direto da Alemanha e mantinha esse projeto lá, na cidade chamada Cidade da Criança. Né? E o que acontece? Um dia, dos 5 alemães, 3 ficaram doentes. E aí eu fui lá ver, eles tiraram de um caixote, né, quadradinho e tal, e eu vendo lá, fava de sucupira, tipo casca de aroeira e tal, tudo com insígnia chinesa em cima. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, olha, isso aqui é remédio que vem da China para nós, não sei o que e tal. E eu perguntei, por que você usa esse remédio em vez de ir na farmácia comprar que está feito? Ele falou, não, porque é o seguinte, quando você usa, onde eu me despertei com raizeiro, quando você usa o remédio da farmácia, você usa uma porcentagem, por isso que chama comprimido. Né? Quando você usa o remédio aqui pronto, a casca, você usa 100%. Então por isso que a gente sabe. Aí eu falei, é assim? A partir daí, de 92 para cá, eu nasceu o raizeiro, mas Deus antes, vocês estão conhecendo hoje. Eu queria falar uma coisa importante, mas que eu já estou tratando disso há muito tempo. Como que nós podemos disseminar esse problema das plantas medicinais? A professora Vilma, esposa do nosso amigo Fred, eu sou presidente do Conselho de Saúde do bairro lá do Biscoito Pereira. Aí, uns anos atrás, em outro governo, sentamos juntos, eu falei, Vilma, nós temos que
fazer com que as pessoas que queiram usar plantas medicinais possam usar. Como que nós podemos fazer isso? Vamos fazer um projeto. Fizemos um projeto de implantar horto de plantas medicinais nas unidades de saúde de Uberlândia. Aí implantamos em 4 unidades de saúde de Uberlândia, sendo a primeira lá no Custódio Pereira. Depois em Ipanema 1 também implantei lá, depois lá no Morumbi e tal. E isso, qual que era o sentido disso? Trazer a população que ia na unidade de saúde, que plantar lá na unidade, onde tivesse espaço, e quando elas fossem ao médico, doutor, eu não quero usar o remédio, o famoso remédio farmácia, eu quero usar o remédio natural, são as plantas que nós plantamos no outro. E implantamos isso, foi assim uma coisa muito boa, que o pessoal começou a usar muito. Aí veio a pandemia, tivemos que parar, porque a pessoa não podia ir na unidade, e depois entraram novos governos que não incentivaram mais esse tipo de coisa dentro da Secretaria de Saúde de Uberlândia. Mas é uma forma de disseminar o uso de plantas medicinais, fazer com as pessoas que vão na unidade de saúde possam usar aquela planta medicinal. Muito bom, gente! E assim, parte da pressão aqui foi sem querer, porque eu não sabia como desligar, ó, a bagaça, viu? Só parte. É.